Olá, olá, olá! Estamos ao vivo de novo aqui, mais uma quinta-feira de trabalho, de conhecimento, nesse nosso clima chuvoso aqui em São Luís, né, gente? É incrível como o nosso clima muda de manhã, tava um sol terrível e agora tá essa chuva. Gente, hoje a gente tá num cantinho novo, hoje eu não estou na Crescer, tô na minha casa com a minha vozinha aqui do lado, ó. A minha avó, gente, pra quem não sabe, ela era deficiente. Ela era deficiente física e foi, assim, uma das primeiras pessoas com deficiência com quem eu tive um contato mais profundo. A minha avó era cadeirante, aqui, ó, ela tinha uma deficiência adquirida. E a minha avó foi, assim, um dos grandes amores da minha vida, né? Eu, inclusive, acredito a ela esse grande apreço, esse grande amor que eu tenho pela causa da pessoa com deficiência. Então, ela estará aqui comigo hoje me acompanhando. Para quem não me conhece, me chamo Valéria, sou neuropsicopedagoga clínica institucional, sou psicomotricista da Crescer Aprendizagem e Desenvolvimento Neuropsicopedagógico, né? Lá nós atendemos crianças, adolescentes, adultos, idosos, claro, né? Com dificuldades cognitivas, fazemos avaliações, fazemos as intervenções, fazemos tudo que a gente pode, tudo que está ao nosso alcance para ajudar as nossas famílias, né? O mês de janeiro, durante todo o mês de janeiro, nós fizemos aí várias lives sobre o PEI, o Plano de Ensino Individualizado, e com esse tema nós estávamos visando ajudar, né, as mães com relação a essa volta às aulas. Hoje nosso tema vai ser um pouquinho diferente. É um tema extremamente interessante e importante, né? A gente vai falar sobre alimentação. Muito mais do que isso, a gente vai falar sobre nutrição. A gente vai falar sobre a nutrição e o TEA, sobre a importância da nutrição para o desenvolvimento cognitivo, né? É extremamente importante, principalmente porque os transtornos alimentares, né? O transtorno alimentar recusativo e evitativo, mais conhecido como TARI, ele tá muitas vezes associado ao diagnóstico do autismo, né? E a gente não pode deixar de transmitir informações para vocês que são o cerne do nosso trabalho, né? Então, para isso, eu vou convidar a Elis nutricionista, já tá aqui, eu vou chamá-la e vou deixar que ela se apresente e conte a história dela para vocês, certo? Não estou conseguindo encontrar Elis. Elis entrou. E deu certo. Deixa eu só, gente. Tudo bom, Elis? Tudo. E aí, Boa gente? noite. Boa noite, minha Seja filha. bem-vinda à Obrigada. nossa comunidade, Obrigada. a comunidade dos Pais de Ouro, né? Eu Sim. estava falando aqui para eles, me apresentando um pouquinho, porque normalmente a gente faz as lives lá da Crescer, Sim. mas hoje eu mudei aqui o roteiro e acabei vindo fazer de casa. E aí tô aqui, ó, tem uma foto da minha avó, e eu estava contando para as pessoas que a minha avó foi a primeira pessoa com deficiência com quem eu tive um contato mais próximo, mais íntimo, Olha que né? legal. E quando E qual era o diagnóstico dela, Valéria? a minha avó, ela adquiriu uma deficiência física, né? Quando eu tinha a idade da minha filha, 7 anos. Sim. E aí ela ficou dependente da cadeira de rodas para se locomover, né? Sim. Por questão de fraturas ósseas. E esse
eu passei a conviver mais com esse mundo da pessoa com deficiência a partir daí. Aí eu aprendi sobre acessibilidade, sobre portas mais largas, sobre Tá. barras de proteção. E eu era muito pequena quando eu comecei a ver tudo isso dentro de casa mesmo, Sim. porque para a locomoção dela a gente precisava de tudo isso. E aí foi aí também que a nutrição entrou na nossa vida, né? Porque a pessoa com a mobilidade reduzida, uma pessoa cadeirante, ela precisa de uma nutrição diferenciada por N motivos. E ela fazia o acompanhamento nutricional em domicílio à época, porque ela precisava de uma nutrição, mas ela também não podia engordar, né? E tinha as questões relacionadas à idade também. E foi muito importante para a gente esse acompanhamento nutricional, para que a gente pudesse ainda desfrutar da companhia da minha avó. A minha avó faleceu há cerca de 5 anos, aos 96 anos. Eu até já tô chorando, Já sei da tua fama mas de teve uma. corona. Pois é, mas teve uma vida longa, uma vida feliz. E para mim, especificamente, pessoalmente, abriu muitas portas, porque foi bem aqui, foi com ela que eu aprendi a enxergar o mundo e a pessoa com deficiência com outros olhos. Daí que vem o meu amor por essa causa. Sim, legal, bela Então, se história. apresente. Então, noite, para quem está presente, ainda não me conhece, como a Valéria já falou, hoje a gente vai abordar sobre alimentação no autismo, TDAH, e eu sou nutricionista, tá? Me chamo Elis, sou mãe de autista, meu filho é autista e tem 11 anos. E desde o diagnóstico, eu venho enfrentando uma luta muito grande em relação à alimentação de Orleans. E lembrando também que no começo eu fui muito teimosa, porque eu não acreditava que de fato estaria atrapalhando de alguma forma no desenvolvimento do Orleans. Até que as coisas foram aparecendo, os comportamentos e até mesmo doenças respiratórias se agravando devido, por exemplo, ao leite, porque nessa época o Orleans tomava mingau ainda. E as minhas amigas, amiga, faz diferença, olha, Alice, tenta isso, Alice, tenta aquilo, e eu não acreditava. Porque eu, como mãe, achava muito bonito, né? Tomar lá aquele mingau, com mucilon, aquela mamadeira quentinha. E realmente foi a partir. Eu já era nutricionista, certo? A partir daí foi que eu comecei a me interessar e estudar sobre essa questão da alimentação. Gente, é muito interessante, porque assim, às vezes, muitas vezes, nós que estamos aqui desse lado, as pessoas acham que a gente é simplesmente o terapeuta ou o nutricionista, né? O profissional que vai dar apoio. Mas a gente também é mãe, a gente também tem filho com transtorno, né? E aí a gente fica pensando assim, eu também erro, eu também faço umas coisinhas erradas de vez em quando, né? E aí, muitas vezes, o nosso maternar, o nosso ser mãe, fala muito mais alto do que o nosso conhecimento acadêmico, Com né? certeza. Nosso conhecimento científico. E aí a gente se pega depois, analisando, dizendo assim, nossa, eu errei sabendo que eu poderia ter feito diferente, mas eu não errei, eu fui mãe, eu É, fiz o meu melhor. exatamente. Pronto, pode continuar. Fale aí sobre você, sobre a nutrição, sobre como que essa nutrição impacta, porque a gente tem muitos casos, inclusive eu tenho um caso muito que para mim é muito significativo lá no consultório. Assim, todos são, mas esse meu santinho, ele é diferenciado. Eu chamo eles todos de santinhos. Ele, ele é uma criança ateia com um transtorno alimentar muito grave, né? Há 2 anos, quando eu comecei as intervenções com ele,
ele se alimentava basicamente de leite com uma suplementação para que ele não tivesse uma desnutrição, né? E, salvo engano, pão, Geralmente é isso. mais nada, mais Carboidratos nada, é muito comum. entendeu? Pois é, e aí, 2 anos depois, com o acompanhamento nutricional, já estamos aí chegando nos nuggets, maçã, uma Uhum. coisinha ou outra, né? E é mais Mas de um que ano. é, Tem mais de um ano, porque não é fácil. É muita luta para a gente conseguir e inserir. assim, uma vitória muito, muito grande, né? A gente considera que cada pedacinho daquele. Ah, já experimentou também um McDonald's. Cada pedacinho daquele é uma vitória gigantesca. Sim, E aí eu queria que tu falasse para as mães, para quem está nos ouvindo e para quem vai assistir a live posteriormente, sobre isso, sobre esses transtornos alimentares, sobre as terapias que podem ser feitas, sobre essas intervenções e sobre como de fato é difícil, porque assim, às vezes, muitas vezes a família ela fica muito ansiosa, né? Para ver a criança se alimentando melhor, para ir a determinados lugares e comer como as outras crianças ali da mesma idade, como os pares. Às vezes até o próprio lanche da escola, né? Que a criança vai para a escola e aí aconteceu com o meu que está na escola, com o meu santinho, e aí a tia disse, ele vai lanchar o quê? E aí, uma maçã. Ela, mas ele vai comer só isso. É só isso que ele consegue hoje. Daqui a um tempo ele vai conseguir mais, mas por enquanto é só isso. Estamos muito felizes. é isso mesmo. E bom, é uma vitória já mesmo. E é muito comum, Valéria, em consultórios. Eu também tenho pacientes e já tive assim que a gente inclusive fica perplexa, né? Como só toma água e come pão, e é verdade. É, Mas eu, na verdade, nunca peguei assim que consome dois alimentos, mas eu já atendi que consome três alimentos, quatro alimentos, e a água tá, né? Então, ele só come pão, pão de queijo e biscoito, né? Aí foi mãe, foi vó, foi na consulta, né? E a gente percebe que ainda tem familiares, principalmente gente, principalmente muito relutantes em relação a esses aspectos de que glúten e caseína, no caso o leite, a lactose, né? O glúten é o trigo e o açúcar fazem mal. E, gente, é muito prejudicial no desenvolvimento de qualquer criança, independente de ser autista ou não. Porque Marisabela, e repete que açúcar faz mal para minha filha ouvir. Marisabela, atenta, por favor, escute. Olha, a tia está dizendo que açúcar faz mal, minha filha. Por favor. E é verdade, principalmente o excesso, né, Valéria? A gente diz aquela questão que o equilíbrio é tudo, é. A gente vai ter açúcar ali na fruta, vai ter um açúcar no suco, mas são diferentes de açúcares de bombom, de refrigerante, de chiclete, de chocolate, daqueles biscoitos super doces com recheios cheios de gordura e açúcar. E a gente vê a quantidade de crianças com colesterol alto, crianças com a glicose elevada principalmente devido à alimentação que eles estão tendo. A gente atende crianças de 7, 8 anos, tanto em unidades particulares como no público. Porque, por exemplo, paciente de UBS, Unidade Básica de Saúde, tu precisa ver os exames. Porque, infelizmente, eles são carentes mesmo, humildes, tão distantes de ter uma alimentação um pouco mais saudável, até porque Balanceada. não tem alcance aquilo ali. Aí a gente pergunta para a mãe, mãe, como é que ele está comendo? Ah, doutora, ele só quer arroz com salsicha, ele come nisso miojo, ele come biscoito de chocolate que compra lá no mercadinho do canto. Então a alimentação deles é essa. Não tem um feijão, não tem uma salada, não tem um frango bem preparado, uma carne magra, um peixe. Então a gente vê muito essa deficiência e carência geral
devido à alimentação daquela. E as crianças também, outras, eu estou comparando mesmo com o nível social, porque a gente vê também muitos erros em crianças que têm a oportunidade de se alimentar melhor, de ter uma alimentação mais balanceada, e não querem, não obedecem, pai e mãe, ou então até conselhos escolares, porque na escola tem acompanhamento de educação nutricional, e acaba pro outro lado mesmo. Aí quer lanche, quer refrigerante, quer bombom, quer biscoito recheado, todo o tempo, né? Vamos abrir mão? Ah, tá, gente, olha, sexta e sábado, ok, vamos comer alguma coisa desse tipo. Vamos sair para a pizzaria, mas não. Ele se torna rotineira a alimentação daquela criança dessa forma, de forma inadequada, errada, rica em açúcar, rica em trigo, né? E pobre de saudabilidade, de fato, de uma comida de verdade, de um pão com queijo, de um ovo mexido, e ali um beiju, um cuscuz, e nas refeições o arroz, o feijão e uma boa proteína. A gente vê muito essa carência disso. A Flávia Passinho diz assim: aqui em casa eu tento tirar o leite de vaca e glúten, mas os demais da família não ajudam porque não acreditam que faz mal. E é isso que a Ainda gente está temos falando. essa dificuldade. Temos. Ainda temos essa dificuldade, né? De, de entender que coisas que estão no mercado de fato nos fazem mal. Mas aí explica pra gente quão mal isso faz, principalmente para crianças que têm algum transtorno de neurodesenvolvimento. Certo. Vamos lá, gente. Flávia, Primeiro, eu queria que primeiro tu falasse do autismo e depois do TDAH, porque eu sei que no TDAH, né, também tem influência, claro, não porque o tem? TDAH lá é hiperatividade. E esses alimentos, eles vão agravar os comportamentos de agitação daquela criança. Tipo, o açúcar, né? A gente sabe que a gente come um açúcar, ou masca um chiclete, ou come alguma coisa doce, um pudim, por exemplo. Ele dá aquele pico, né? De, de, de glicemia, a glicose aumenta mesmo. Então, naquele momento, você vai ficar mais agitado, certo? Então, para a criança autista ou TDAH, o efeito é o mesmo. Vai atrapalhar na concentração, a criança vai ficar agitada, a criança vai ficar irritada. E se tiver em sala de aula, por exemplo, ela não vai se concentrar, ela não vai absorver como tem que absorver a aula que o professor está dando, a matéria que o professor está explicando, entendeu? Porque eles atingem especificamente o neurodesenvolvimento da criança. Então, esses alimentos, eles vão atingir, bem ali no neuro mesmo, é cérebro. Então, vai atrapalhar no cognitivo, naquele aprendizado, na concentração. De aprendizado, é isso. Fora outros malefícios, né? Que aí já são casos de saúde, sobrepeso, obesidade e etc. E aí, quando a gente fala no sobrepeso e na obesidade, a obesidade ela também atrapalha no, na regulação emocional, né? Inclusive, estava conversando com uma médica esses dias, uma psiquiatra, inclusive, e aí eu comentei com ela, eu falei assim, mas, doutora fulana, eu tenho percebido que eu ganhei bastante peso nos últimos anos, inclusive estou aí com uma meta de emagrecer 35 quilos, não se sabe como até hoje. E eu percebi que eu tô mais chorona do que eu sempre fui, né? E aí ela foi e disse isso pra mim. Ela disse porque a obesidade, ela de fato atrapalha na tua regulação emocional. Algumas pessoas vão ficar mais irritadas e algumas pessoas vão ficar mais emotivas. O teu caso, tu ficou mais emotiva, mas algumas pessoas vão ficar mais irritadas, vão ficar mais agressivas, né? E aí eu te pergunto, a alimentação também faz isso? Sim, com certeza absoluta. Faz isso. Então dá para regular, por exemplo, a questão do humor Do da humor. pessoa. Isso mesmo. E outra,
a gente sempre, e tem nos estudos, nos livros de estudos, que funciona como esses alimentos viciam. Eu tenho uma luta aqui em casa. É como tu tá falando, a gente é mãe, a gente vive. E se tirar algum alimento, por exemplo, que o meu filho gosta muito, ele vai sentir. É como se funcionasse como opioides, viciam. E quando a gente tira, por isso que tem que ser de forma gradual, a criança vai sentir a abstinência. O corpo vai pedir aquele alimento. Então, ela vai entrar em abstinência. A abstinência também vai fazer com que a criança fique estressada, chore, esperneie, faça birra. Porque vai querer, mas aí vai passar. Só que é um trabalho gradual. Eu não vou chegar em casa tirando leite, tirando açúcar, tirando um salgadinho que ele gosta, tirando tudo de uma vez. Vai ser um desastre. Vamos mudando uma coisa de cada vez e a gente vai tentando substituir por alimentos parecidos. O Orleans, por exemplo, meu filho, gente, ele tem 11 anos, tá? Para quem não sabe. Então, essa época da descoberta do diagnóstico, ele tinha 2 anos e 8 meses. Então, de lá para cá que foi uma luta. Hoje, com 11 anos, o Orleans, eu posso considerar que ele tem um cardápio amplo, mas já teve dia lá atrás que não era. Já teve época que eu tinha que andar com feijão preto, porque ele só comia se tivesse feijão preto. Eu andava para os restaurantes, para a pizzaria, com as comidinhas. Porque se eu não tivesse lá na hora, era trabalho. Eu não ia querer chorando, birrando no meio do restaurante. Vocês sabem que as pessoas, olha, eu não tô nem aí. Mas a gente quer evitar esse tipo de comportamentos para evitar situações, inclusive um momento traumático para a criança. Mas hoje Sim. não. Hoje o Orleans tem 11 anos, eu não preciso mais andar com nada. Nada. Porque graças a Deus, tudo que tiver ali naquele restaurante, ele vai conseguir comer. De comida que eu tô falando. Arroz, feijão, Sim. frango, carne, peixe. Entendeu? E como que é esse caminho? Porque a gente tem essas dúvidas, né? Porque, por exemplo, aqui em casa, eu não sei se tu já viu o meu perfil pessoal do Instagram. É, de 15 em 15 dias chove mensagem. Quais? Porque normalmente aos domingos eu tiro a tarde para fazer os lanches da minha filha. Uhum. Ela não come de rua, né? Perfeito. E aí eu faço para 15 dias, escolho ali tipo 5, 6 receitas de bolinhos, faço tudo em casa e congelo, né? Perfeito. Faço a metade da receita para que isso não fique demais, não fique muito tempo. E eu faço de 15 em 15 dias, né? Para que ela tenha o lanche. Eu acho que é saudável, né? Porque Com eu certeza. faço em casa. Eu Tá faço em fazendo já casa, não tem conservante, não tem, né? É com orando. o ovinho normal. Não tem corante, não é chocolate, eu uso cacau e tem todas essas coisas. Então, assim, é, eu monto a lancheira dela hoje, uma fruta, um carboidrato, uma proteína e uma fonte de hidratação, que normalmente é um suco que eu Uhum. faço em casa também, né? Então, assim, com o diagnóstico, não sei, estou fazendo certo? Tá, Como é esse caminho? ó, tá, Como é que a gente deve proceder? tá perfeito. As adaptações tu já tá fazendo. Por exemplo, um cacau muito saudável, muito mais saudável que um chocolate cheio de açúcar, né? O chocolate em pó, que eu Sim, quero dizer. E aí a gente pode adequar usando algum açúcar mais natural, uma quantidade menor, que você está fazendo em casa. Não vai ter corante, edulcorante, conservante, nada que vai prejudicar a Isabela, né? E o isso. suco, perfeito. É uma excelente escolha, até uma das melhores mesmo. Aí tem também iogurtes. A gente tem que buscar sempre assim, zero açúcar, né? Até porque eu não sei o que acontece com esses iogurtes, porque o Orleans ele toma iogurte. Zero açúcar, mas ele é doce, porque vem com adoçante, às vezes é cheio de adoçante, cheio de ingredientes naquela composição, né? Mas a gente sempre optando pelo zero açúcar ainda se torna mais saudável mesmo. Assim como o refrigerante, eu sempre digo, não é para tomar todo dia? Não. Mas vai tomar, quando for tomar, é zero. Guaraná zero, Coca zero. É mesmo, eles. Gente. Vai tomar refrigerante, criança vai para aniversário, criança vai consumir, criança vai comer bolo, criança vai comer pizza numa festinha da criança, vai comer salgadinho. Então todo mundo vai
se alimentar assim algum dia de uma forma. Tá no aniversário do coleguinha. Segunda-feira, vamos voltar ali pro lugar, né? Falando do caminho, Valéria. Tem alimentos que até hoje a Orleans ainda não come, a gente tenta em terapia, tá? Mas tudo que eu pude sempre fazer e faço até hoje, de inserir, ele não vai comer se ele olhar. Eu escondia mesmo. Eu vou botar no feijão. Lá atrás, hoje não. Eu batia cebola, pimentão, alho, todos os temperos no liquidificador para poder temperar aquele feijão. Mas o feijão estava temperado e estava enriquecido nutricionalmente de alguma forma. Não é um feijão na água e no sal. Né? Até cenoura se dá Sim. para colocar no feijão. Se for um feijão carioca, se for um feijão mulato, um feijão lá que já puxa para o marrom, bota cenoura, bate tomate. Eu sempre digo, porque mãe de autista tem que ter muita criatividade. Mãe de autista tem que ser criativa. Porque a gente vai bolar ali, como é que eu vou fazer? Pão de queijo. Se eu fizer hoje só com fécula e ovo na airfry, Orleans come. Mas ele acha que ele tá comendo aquele pão de queijo que a gente compra na padaria, né? E então a gente tem que saber disfarçar. Há anos atrás ele só comia arroz branco. Mas aí foi passando o tempo, eu botava só com um pouquinho de cenoura. Mas já ia a cenourinha raladinha no prato. Passou o Sim. tempo, já aceitou. Bora aumentar a quantidade de cenoura. Vamos aumentar a quantidade de cenoura. Já bota mais cenourinha ralada. E assim foi acontecendo e foi fluindo naturalmente. Assim, graças a Deus. E hoje ele come arroz, baião de dois, arroz com açafrão, que já é uma coloração mais esverdeadinha, né? E o, Pra... e o gosto também fica mais pesado, né? Fica mais. Aí a gente coloca pouquinho, porque ele já é forte mesmo, né? Mas também Sim. já sai do arroz branco, já tem um açafrão, uma cúrcuma que é excelente, inclusive para crianças com TEA, né? TDAH também. Então a gente tem que ter um pouco de criatividade. Cúrcuma, é? É, Cúrcuma? sim, Não sabia. tem até medicação baseada mesmo na curcumina, que é maravilhoso para tratar crianças autistas. E principalmente aquelas lá em cima, severa, ou então muito hiperativas. É muito bom, muito bom. E aí a Flávia pergunta assim: o meu não come legumes, frutas com facilidade, não come legumes e frutas com facilidade, o que dificulta seu trânsito intestinal. Mandem dicas, por favor. O que fazer, meu Deus? Pois é, foi exatamente isso que eu falei. Né? Ele não come legumes, mas ele vai comer, e tem que insistir. E outra, quando a gente bate, por exemplo, no liquidificador, e ele está presente no arroz, tá presente no feijão, está presente na carne, o que for que ele vai comer, ele vai conhecer aquele sabor. Quando, por exemplo, já passar 2 meses, 3 meses, 6 meses, ele vai e a gente já colocar um pedacinho bem pequenininho já naquele arroz, dois, três, ele já vai comer, já vai identificar que aquele sabor já existia no prato dele. Existia no prato dele, mas não estava lá presente porque estava batido. Ele olha, mas eu já conheço esse sabor. Mas é a cenoura que a mãe batia lá atrás, entendeu? O próprio E cérebro, ele reconhece, né, esse sabor, essa familiaridade. exatamente. E aí, sobre as questões, olha, de o trânsito intestinal. A gente tem que buscar os alimentos laxantes, né? Laxativos, frutas laxativas. E a gente tem que tentar, se ele tem dificuldade com frutas, né? Não sei se ele toma suco, Flávia, depois você responde. Porque aí a gente já pode ir colocando aos poucos naquele suco. Se ele toma iogurte, a gente pode colocar dentro do iogurte também. E aí tem que ver o Mas que ele como é que gosta. a gente coloca assim dentro do iogurte? Vai colocar o suco dentro. A fruta dentro do iogurte? Não. Olha, O olha eu, é um assunto que para mim é muito importante, óbvio, né? Mas eu tô assim, como assim, gente? Porque, por exemplo, a minha filha, ela detecta tudo. Sim, Ela detecta tudo. detecta, Eu mudo às mas vezes alguma coisa lá, mãe, mas isso aqui não tá igual, não. Outro dia, por exemplo, quando eu inseri farinha de aveia, justamente para ajudar o trânsito intestinal, ela falou, mas tá diferente. Hoje ela mas já comeu, acostumou. pois é. Comeu, E aí comeu. sentir aquela diferença inicial, eles vão sentir. Eu sempre digo também que parece que ele é detetive, porque ele descobre tudo.
E o cheiro também é incrível, que eles têm um olfato muito aguçado, né? O meu filho. E a maioria dos autistas, tanto que eles gostam muito de cheirar. Tu já percebeu, né, Valéria? Que tu trabalha com crianças Sim. até. Eles adoram sentir cheiro, ele adora abrir e cheirar. É incrível, né? E ele é muito aguçado para isso. Mas ainda assim, ele vai, naquela hora vai relutar um pouquinho, mas depois ele vai aceitar. A aveia, ele relutava demais, mas hoje ele já toma iogurte com aveia. A gente deixa só, tem essa opção na geladeira. Eita, olha, só tem esse na geladeira. Ele vai tomar. Mas olha, Ela disse há tempo atrás ele não tomava, não. Estragava, mas ele não tomava. Hoje ele toma. é processual, né? Ah, É aquela história do trabalho de formiguinha, isso né? mesmo. De fazer um pouquinho de cada vez, uma pedrinha todos os dias. Aí a Flávia disse que ele toma suco de laranja, mas se tiver um gominho de laranja, ele larga o suco. Aí tem que coar, né? E os gominhos são ótimos para ajudar no trânsito intestinal. Mas a laranja em si, ela já é laxante, laxativa. Então, já é um passo legal. Então, tentar fazer com que ele tome todo dia. Deus livre misturar o mamão, não vou nem falar isso, mas tem criança que aceita. Outras odeiam mamão, né? Incrível. E aí ele já vai sentir, é capaz de não tomar. Mas se ele já tomar laranja, ótimo. Manga também é bom demais para liberar. Mas nesse caso, a gente misturaria o suco? Aonde que tu tá falando? Por exemplo, eu vou me usar como exemplo. As minhas restrições alimentares, que eu também tenho. Eu tenho duas frutas que eu não como. Duas só. Mamão? Mamão e banana. E banana. Sério? Textura Não como as ou duas. cheiro? Não, mas a banana in natura, porque assim, a banana frita, bolo de banana, todas as coisas eu como. Né? Então, assim, Engraçado. é só a banana in natura, eu não sei. E o mamão também eu não como, não. Mas quando eu tava fazendo a introdução alimentar de Maria, o que eu fiz? Eu introduzi tudo. Uhum, Falei, pô, claro. sou eu, mas Vamos dizer, ela. Tanto que ela gosta demais de banana. sim, Ela adora banana. Mamão, ela já tem uma restriçãozinha, mas. E ela tem esse trânsito intestinal aí difícil, né? Então, por exemplo, se eu tivesse precisando de um laxativo melhor, eu misturaria o o suco de mamão. laranja com mamão. Sim, o suco de laranja pronto bate com mamão no liquidificador. Sem segredo. Ó, Mas por não exemplo, vamos muda muito o sabor. teste que mistura sucos e vitaminas que eu acho maravilhoso. Desfrute, né? Tem vários Sim. tipos de sucos. E, gente, eu vou. Faz um tempo que eu não vou lá. Mas uma das últimas vezes que eu saí para tomar suco e tudo em praia com colegas foi lá no Desfrute. Eu fiquei impressionada com a variedade daquele cardápio. Tem, Misturam tudo tem e muita fica coisa boa. uma delícia. Até coco, água de coco, eles misturam nos sucos. Eu achei muito bacana isso. E lá tem. Você pode colocar a opção de laranja e mamão. É extremamente laxativo. Para quem tem prisão de ventre, problemas intestinais mais sérios, que tem mesmo que fazer aquele uso, é maravilhoso. E é todo dia. Tomar todo dia, no caso. Sim, o máximo que puder. Ou variar com outras frutas laxantes também. Por exemplo, ameixa. Ameixa, manga, a laranja, o mamão. São essas quatro que estão na linha de frente. Até que são frutas que são mais fáceis da gente encontrar aqui, né, na nossa região, Exato, né? exato. Mas no supermercado vai achar. Gente, eu tô E, e novidade. para crianças, e para crianças com transtorno alimentar recusativo evitativo, que vem muito associado ao TEA, mais até do que ao TDAH, Sim, né? é muito mais comum no TEA Mas mesmo. é muito mais comum no TEA do que no TDAH. O que fazer? Como ser uma mãe engenhosa
Porque tu já é quase uma engenhosidade, né? Criativa nesse aspecto. Eu digo assim que é sempre bom, a gente só consegue fazer assim, Valéria. Por isso que na consulta, quando eu entrego o plano alimentar, eu sempre coloco umas receitinhas. Né? Infelizmente, muitas mães não têm tempo, às vezes fica com vó, não sei se a vó vai fazer, mas a gente consegue inserir melhor, tipo frutas, é quando a gente faz. A gente faz o bolo, como tu faz para a Isabela, quando as mães fazem biscoitinhos, aqueles biscoitinhos interessantes que coloca na air fry. Assim fica bem mais fácil e convidativo deles aceitarem do que de outra forma. Talvez tu misturar uma mamão no suco de laranja, se eles tomarem suco de laranja, eles não vão tomar, porque vai mudar bastante o sabor. E eles vão A não, saber. a não ser que bote um pedacinho e vá aumentando com Exato, o tempo. bem pequenininho. Igual a gente vai colocar uma cenoura no arroz, por exemplo. Começa bem pouquinho e aí depois vai aumentando. Mas é difícil e tem que ter, gente, também. Eu sempre gosto de falar que tem que ter um apoio multiprofissional. Tem que ter ali a psicopedagoga, neuropsicopedagoga, terapeuta ocupacional, a AT que acompanha ele em sala de aula, para estar auxiliando, ajudando, porque na verdade a psicologia, gente, é essencial e ajuda muito em novos hábitos, não só de alimentação, mas em todo tipo de novo hábito que uma criança vai enfrentar. De escola, de vestimentas, de calça comprida, de calçado. Né? Então, a participação de uma terapeuta ocupacional, de uma psicóloga, é muito importante. Eu sempre digo, gente, vocês são muito anjo mesmo, porque em casa eu não consegui vestir essa calça em Orleans. E, de fato, ele vai para a terapia, Sim. volta a sair lá de dentro da sala do AT, do psicólogo, lá vem o menino com a calça. Eu, gente, como é que vocês conseguiram isso? Né? Então tem que ter É um porque a trabalho. gente se conecta. Eu fico besta. Eu fico impressionada e grata demais, porque é maravilhoso. Então é sempre bom ter. Então, tu concorda, olha, a Nutri concordando que as terapias são, são os divertidamente amigos, Com né? certeza. Que tem que viver juntos. Com Porque certeza. alguns profissionais, muitas vezes, eles não concordam muito, né? Esses dias mesmo, inclusive por conta de um trânsito intestinal, uma pediatra fez um encaminhamento de uma paciente até para a nossa psicóloga, para Jaqueline, para o psicólogo. A pediatra alegou para a família, porque assim, aparentemente a menina tem uma alimentação ok, né? E aí a família só relatou, de fato, que era uma questão de trânsito intestinal meio desagradável e tudo. E aí a pediatra disse: não vou passar remédio. Posso passar um laxante, mas não acho que seja a melhor opção. Eu vou encaminhar para o psicólogo, porque eu entendo que neste caso a terapia vai ter um efeito melhor do que uma medicação, né? Com certeza. E Eu aí nós concordo, estávamos. já que a alimentação tá ok e tem problema intestinal e tem muita criança autista, muitas. E cada dia está aumentando o diagnóstico de desbiose intestinal. O que Parece que é tá. desbiose intestinal? Explica para as mães. Para as mães, É uma, todas nós. gente, é uma desregulação ali dessa questão do trânsito intestinal, né? É, onde alguns alimentos vão fazer mal, e claro que qualquer alimento que for ruim vai fazer mal para qualquer pessoa, mas só que eles estão com o intestino extremamente irritado, inflamado, aí vai ter dificuldade de fazer cocô. A criança tem dificuldade até de se alimentar, até falta de apetite vai ter. Então tem que fazer o tratamento. E os puns, por exemplo, são super fétidos, cocô é muito fétido. Então a gente já tem que observar, inclusive em sala de aula, se uma criança. Porque o pum é um pum, vai ter aquele cheirinho ruim, né, gente? Mas assim, um Sim. fétido ao ponto de todos se incomodar. E a professora, meu Deus, mas tá muito. Já chama a mãe para conversar, tem que consultar, porque não é normal.
né? Ele tá com alguma irritabilidade ali maior, ou seja, não é só uma dor de barriga, não é só algo assim do tipo. E ainda mais se persistir, a mãe tem que observar e levar para consultar com o gastro, porque desbiose Olha, intestinal tira muito a qualidade de vida de uma criança e do adulto. pronto, olha aqui, ó. A Flávia disse que o filho dela tem desbiose. Qual seria o tratamento? Além da alimentação saudável, aí quem vai tratar com medicação, se precisar ser um tratamento medicamentoso, já é um médico especialista. No caso, é um gastropediatra. Aí tem que marcar para ver direitinho e consultar. E E aí junto vai ter que ter. fazer o acompanhamento nutricional. Com E aí, como, certeza. ó, mas aí, se a gente for verificar o histórico das falas de Flávia para cima, ela disse o quê? Ele tem dificuldade para comer, ele tem uma seletividade, né? Ele De alguma come pouco legume. coisa. Pois é, ele come pouco legume, pouca fruta, ele tem dificuldade. Pouco assim, no sentido de que eu acho que ele não deve comer uma variedade muito grande, né? Ela deve oferecer o que ele realmente já come com tranquilidade. Ele tem um trânsito intestinal dificultado. Aí, ó, aí ela vem e diz, ele tem desbiose. Então, se a Ah, gente for verificar, ela já vinha sinalizando que ele realmente tem algumas questões relacionadas a isso. exatamente. Eu faço parte de um grupo de desbiose aqui. Gente, é muita mãe. É muita mãe. É legal porque elas trocam muitas receitas, eu acompanho. Tem outras nutris, tem médico, tem gastro que acompanha esse grupo. É muito legal mesmo. E aí trocam muitas receitas. E tudo é low carb, é sem lactose, é sem açúcar. Olha, esse bolinho aqui eu testei, é maravilhoso. Olha esse pão que eu fiz ontem, gente, sem trigo, muito bom. Aí lá vai receita, receitinha, receitinha. Gente, e para quem tem o mínimo de conhecimento de cozinha, faz rapidinho. Não é Não, difícil. Às vezes eu digo que é falta de tempo. é, de- deixa eu ver, ó, eu até fiz, às vezes eu até brinco. Essa semana, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó só, deixa eu ver se aparece. Ó, voltamos para a rotina. Voltamos para a nossa doce rotina dos lanchinhos. Aqui eu tinha feito bolo de laranja, o prestígio que eu faço com leite de coco, uva Uhum. e banana. E aí depois eu fiz uma receitinha salgada. Eu não sou uma mestre cuca. Mas Não, faz. não, não sou. Assim, Eu também eu sempre sigo a posto receita, as coisas que eu faço. Também sempre gosto de postar. Eu né? posto tudo. Eu sigo a receita. E assim, deu super certo. E aí, dessa vez, ó, eu me arrisquei a fazer um muffin de pizza, ó. Eu até publiquei domingo, ó. Eu fiz um muffinzinho de pizza e Deu deu super certo. Foi eu, o quê? 10 minutinhos na air fryer, né? Então, olha, assim, super rápido. muitas vezes não é tão difícil assim. Sim, sim. Mas a gente se acostuma, é rotina. Eu sempre digo para as minhas famílias, para as mães dos meus pacientes, que rotina é bom para todo mundo. Ah, a criança com transtorno, ela precisa de uma rotina, ela precisa de uma rotina não só porque ela tem transtorno, ela precisa de uma rotina porque ela é um ser humano, ela é uma criança, né? É A verdade. rotina é boa para ela porque traz para a gente previsibilidade. E a partir do momento que nós temos previsibilidade, nós conseguimos nos organizar. Acho que está com uma semana, 15 dias, que a gente teve o Mulher, Conceb. dá um papel toalha lá pra mim, por favor. Teve o Conceb, né? O Congresso Maranhense de Saúde e Bem-Estar. E aí eu assisti uma palestra da Isabela Camargo, que teve, né? Ela teve aqui. E Ah, aí, uma coisa que me chamou muita atenção, sim, eu vi teus stories. E aí eu vi que foi até uma quinta à noite tu entrou na live. De dia tu tava lá e à noite tu entrou na live. Com a Alcione, eu exatamente. vi. A vida do empreendedor brasileiro. Olha isso. Certo.
E aí, E como aí foi? ela falou assim, foi incrível. Ela falou assim, se não cabe no seu dia, não cabe na sua vida. Sabe aquele pessoal que, eu vou acordar 1 hora mais cedo para malhar? Não faça isso. Ela não estava dizendo pra gente não malhar. Ela estava dizendo que você vai perder 1 hora de sono. E 1 hora que muita gente precisa. Mas aí a pessoa está sacrificando 1 hora de sono por 1 hora de atividade física. Não, a sua atividade física tem que caber dentro do seu dia. E você tem que ter as suas horas de sono, né? Então, assim, a rotina, ela é para isso, para que a gente consiga organizar as nossas tarefas, as nossas atividades. E quando a gente organiza, quando a gente tem a previsibilidade, inclusive alimentar, para a gente é muito melhor. Porque como tu estava falando de refrigerante aí, e aí essa bandeira eu posso dizer que ainda estou vencendo. A minha filha ainda não toma No refrigerante, né? Orleans também não tomou. 11 anos, até hoje, A não quer minha mesmo. tem 7, não toma. Às vezes ela tá numa festinha, no aniversário, qualquer coisa. Aí alguém oferece, ela diz, tem suco. Ela já se acostumou. Ele já Então, assim, corre água, ele pois então, para ela é super tranquilo viver sem. Então, assim, hoje, na rotina, na nossa rotina, eu tenho já preparado um planner que eu faço semanalmente, isso é super rápido, do eu lanche dela da escola, por exemplo, sei. da semana. Então eu sei o que que vai de proteína, eu sei que vai de carboidrato, eu sei qual é a fruta que vai e eu sei qual é o suco que vai. Então de manhã é só tirar, botar para aquecer, né? E montar a lancheira. Então Legal. é rotina. É Olha, rotina que pra gente aqui em troca. casa tem funcionado. Viu como é legal essa troca? Isso é algo que, inclusive, eu converso muito com a psicóloga de Orleans, os psicólogos, né? Porque ele tem 3 ATs. Ele Sim, tem a AT supervisora, tem a AT que aplica a aba naturalística na clínica e a AT que acompanha a aba na escola, de segunda a sexta. sim. Então, eu sempre converso muito com eles. Na verdade, a rotina aqui da minha casa com meu esposo. Então, nessa questão de rotina, que é importantíssimo, Valéria, tudo que tu tá falando aí, meu Deus, eu tô levantando assim minha mão pro céu. Porque nisso daí a gente ainda falha, né? Essa questão de rotina, de um planner que eu falo, vou fazer, eu olho lindo, ai que lindo comprar, eu acho que eu já até ganhei, nunca usei. Ganhei, e nunca fui lá preencher, organizar. E eu tô sentindo falta, porque o Orleans agora tem 11 anos e ele já tá entendendo tudo na rotina, como antes ele ainda não entendia. Horário de escola, e agora ele sabe ver hora, sabe ver tudo. Ele sabe a hora da terapia, a hora da escola, a hora do almoço, a hora do jantar, tudo. Então, eu tava falando com a psiquiatra, inclusive, a psiquiatra dele, né? Que foi em dezembro, com a doutora Thalita. E aí eu falei com ela, e ela falou, Alice, pois faz, precisa organizar essa rotina de vocês e dele, porque olha, o Orlando já tem 11 anos, ele já entende tudo. E se eu falar assim, ó, não, agora o celular de 15 a 16 horas, ele vai entender e ele vai acatar. Mas enquanto eu não fizer, porque é legal, ele adora seguir, entendeu? Ele já entende isso. E nisso daí eu tô errando ainda. É muito, é muito importante. Inclusive para a gente ter uma rotina de alimentação. Aham. Né? Eu sempre o meu planner alimentar aqui, não vou dizer que ele é chique porque ele não é. Nem pra... Eu peguei um planner na internet, imprimi, plastifiquei porque eu tenho a plastificadora que eu uso para fazer os recursos, né? Tanto da escola que eu sou professora quanto lá da clínica. Alguns são em PDF e a gente acaba precisando plastificar. E aí, muitas vezes, eu uso o nosso bom e velho post-it. Sabe? Quando não tem canetinha de escrever em quadro branco, post-it funciona super bem. É o Só quê? colocar aqui, ó. Não é um bloquinho de papel, não? Que nome que tu tá falando aí? Post-it, post-it.
Oxe, Aquele notas adesivas. sim, sim. Aquele E que aí, cola. gruda. Eu tenho. E aí é só botar. Se, por exemplo, hoje foi um bolinho de cacau. Eu nunca boto iguais. Aí eu botei um bolinho de cacau, um bolinho de banana, botei suco de acerola e morango. Já tava ali tudo anotado. Bolinho de tal, fruta tal. Agiliza É muito. só montar. É só montar. E aí a gente não precisa ficar matando a cabeça de, ai meu Deus, o que eu vou mandar nessa lancheira hoje? Já perdeu Senhor. 20 minutos rapidão. Exatamente. Exatamente. E isso ajuda por quê? Porque a gente já tem aquela alimentação que a gente sabe que o que a criança aceita, que ele já está acostumado com aquilo, né? E aí, pra gente, é mais fácil. A gente acaba conseguindo ter tempo de qualidade, né? Isso. Porque a gente precisa também desse tempo de qualidade. E uma das coisas que cozinhar esses lanchinhos para ela me trouxeram foram memórias afetivas positivas com Sim, ela. Porque normalmente ela me ajuda a fazer. muito bom. Entendeu? Maravilhoso. Então, isso para o efeito terapêutico das crianças é muito bom. E aí, quando a gente traz isso para a nutrição, e isso é uma fala muito mais tua do que minha, e eu já estou até tomando o teu lugar de Não, especialista, nossos tópicos tem participação da neuropsicopedagoga também. é, quando a gente se apropria do que está comendo, você come com mais facilidade. Fui eu que fiz. Uhum. Eu ajudei a fazer esse bolinho, E ainda né? para Inclusive, a escola. exatamente. Eu acho que é uma das formas terapêuticas, né? Mostrar como faz, fazer junto, né? Dessa terapia alimentar. Fazer junto com a criança, fazer receitas práticas ali no consultório. Eu sei que aqui em São Luís tem clínicas que têm E cozinhas sim, para que as crianças cozinhem as coisas que vão comer, lá na Evoluímos não é? Para que também. elas. Momentos de brincadeira, de cozinha, de chefe, bota chapéuzinho, bota aventalzinho, bota os meninos na cozinha, bora fazer um bolo de chocolate, bora fazer alguma coisa. É bom. Exatamente. Porque eles se apropriam do que estão comendo e muitas vezes a gente consegue romper barreiras com atitudes simples dentro de casa, né? Meu filho, vamos aqui fazer um. Não é começar fazendo assim um cozidão? Não, calma. Vamos começar enrolando um brigadeiro, né? Que Isso, montar um vai ali na sanduíche de festa, queijo. né? Vamos fazer aqui aquelas. A Marisabela até outro dia pediu para eu fazer, que é a vassourinha, que é feita de queijo. Não tem segredo nenhum, é só enrolar o queijo, né? E aí a criança vai ver aquilo e vai dizer: acho que vou provar, acho que vou Exato. comer. E no fim, você teve momentos importantes com seu filho, você criou memórias afetivas positivas que essa criança vai lembrar para sempre, É né? verdade. E aí, lembrando da live da semana passada, que a gente falou sobre a importância da família, eu não sei se a Jaqueline está aqui online, nós temos uma vida muito corrida. Muitas vezes a gente quer proporcionar coisas para os nossos filhos e a gente não tem tempo de qualidade com eles. E eles são carentes disso, desse tempo de qualidade, dessa vivência próxima, dessa vivência afetiva, de fato, de que a gente participe das coisas. Às vezes, pelo fato da gente ter um filho com algum transtorno, isso faz com que a gente seja mais próximo dele, porque a gente quer acompanhar mais de perto as terapias, quer ver a evolução, né? E com relação a isso, eu até te digo que as crianças que têm algum transtorno, elas têm
um plus de atenção dos pais. Sim. Que crianças que muitas vezes não têm um transtorno, não têm um diagnóstico, Mais não tem. soltas. Isso. Deixa Exatamente. Deixa é mais, né? E as crianças precisam disso. As crianças precisam aprender. Eu estava vendo alguma coisa a respeito disso, de que as mesas das casas são objetos decorativos, porque as famílias não conseguem mais fazer refeições juntas. E tudo isso é muito ruim, porque a gente vai se contaminando de fast food, né? E eu não tô livre disso, porque eu também faço consumo desse tipo de alimento, né? Já, já tô tentando realmente tirar da minha alimentação isso. E estou conseguindo, graças a Deus. Mas as crianças, elas sofrem muito por conta disso. A nutrição, quando a gente pensa em nutrição, eu tenho essa ideia de que ela não é só o ato de comer, né? A nutrição, ela traz para a gente ideia de família também, assim. né? Porque quando a gente pensa em nutrição, a gente pensa em uma mesa com pessoas sentadas, com risadas, com momentos felizes, Na né? É o ideal. verdade, É o quê? Não entendi. geralmente, final de semana, os encontros são na casa de alguém da família para fazer um almoço, fazer um churrasco, sentar todo mundo junto. Exatamente. E não são essas memórias que a gente leva para a vida inteira? Com certeza. Não são essas memórias afetivas? Então, assim, isso é extremamente importante para a nossa vida. Então, a gente não pode pensar a nutrição como uma coisa apartada da terapia. Muito Uhum. pelo contrário. Pelo contrário, porque é importantíssimo. A nutrição, ela não é oferecer comida. Eu não sei, acho que tinha uma sociedade que é um ato de amor, né? Alimentar alguém. Exato. E é isso mesmo. Porque a gente acorda e Então, baseado no que a gente está se alimentando. A gente vive baseado em tudo que a gente se alimenta. Nossa vida, nossa rotina. É alimentação. Eu costumo dizer que é assim, é muito importante. É quase que tudo, né? Então, a gente vive aquilo ali todo dia. A gente precisa de alimento para poder sobreviver. A gente acorda já pensando no que vai comer, no que vai almoçar, no que vai lanchar, no que vai jantar. É eu impressionante já como acordo com um plano de comida da menina. Pois é, vamos ver o que que ela vai levar, qual é o lanche de hoje. Tá lá no Mas é, plano. de fato, exatamente. Então, assim, eu acho que talvez eu nunca tivesse tido essa percepção de quão importante é a nutrição para todos os nossos processos terapêuticos. Sim, Porque a partir do que tu me falou lá no comecinho, tu falou assim, é importante para a nossa agitação, para o nosso desenvolvimento, para o cognitivo, para tudo. E aí muitas vezes a gente leva a criança para terapia e no final da terapia a gente leva ela no fast food, o meu já lancha, né? porque eles usam muito como reforço, né? Tu entende sobre isso? Na Sim. terapia, quando aplica, né? Então, eu já mando um lanche bem reforçado, porque eles usam muito. E aí, ele já sai lanchado. A gente não vai pro fast food depois, não. Não, aqui também é bem mais tranquilo. Então, eu vou mudar alguns processos, né? Eu, Inclusive na Crescer eu também, com também. relação a esses processos nutricionais, sabe? Eu acho que eu vou também. É engraçado que na minha primeira live, lá atrás, com Mônica, a mãe de um paciente meu, ela tocou num assunto interessante, que ela diz assim, Valéria, manda atividade para casa, e mando mesmo. Valéria, manda
atividades para casa. E um dia ela falou pro meu filho que ele tinha que arrumar o quarto dele. E aí, qual foi minha surpresa? Ela foi lá ver se ele tinha arrumado o quarto. E vou, e faço. Então, eu acho que dentro agora das minhas recomendações, almoços em família com um significado muito mais afetivo, né? De pessoas que cozinhem juntas e que façam pelo menos uma sobremesa, vão estar dentro das minhas listas de tarefas. Pois é, legal. Já vai nos Eu, recadinhos. eu, é, eu, eu realmente eu gostei muito dessas ideias. Eu gostei muito de. Eu quero ainda entender um pouco mais sobre a questão da cúrcuma para o TDAH. Eu tenho um volume muito grande de crianças com TDAH. Eu Tenho tenho uma, crianças comórbidas. porque é muita coisa e é baseado em estudos científicos mesmo. Eu Uhum. tenho material hoje para tu entender melhor, que é bastante Porque informação. eu tenho, eu eu tenho pacientes comórbidos, TEA com TDAH, né? E muitas vezes eu sempre digo que às vezes o TEA, ou melhor, o TDAH, ele impacta mais na vida do meu paciente do que propriamente o TEA, né? Porque o TEA já tem suas limitações, muitas vezes, de comunicação, de socialização, de comportamentos repetitivos e tal. Mas o TDAH, que dá aquela agitação, a maioria deles é hiperativo, né? Dá uma agitação muito grande e, e, e traz características muito mais marcantes para o TEA do que ele teria se ele não tivesse o TDAH, né? E aí eu quero entender como é que essa cúrcuma funciona. Quero realmente aprender mais sobre isso e indicar para as mães mesmo que Uhum. procurem profissionais que te indicar, né? Para que elas saibam também, porque é natural. Exato. E a suplementação é interessante também, né? Quando a gente falar um Eu pouquinho de suplementação, gosto. vai ver que já tem dois no topo da lista que agora são considerados obrigatórios, que é vitamina D e ômega 3. Suplementação para crianças com transtorno? E Sim, principalmente o transtorno. sim. Porque realmente essas suplementações elas acontecem na infância, né? As crianças sempre tomam essas suplementações na infância. Mas tem um período que eles meio que param, né? Vai É. diminuindo, diminuindo. E E aí, vitamina D agora, como vê, tá tudo mais forte, né? Mais presente. E é só a vitamina D, não vem junto com outras vitaminas, que tem umas que eu acho até que é placebo. Eu não consigo ler e confiar, é complicado. Mas a vitamina D em si, ela hoje é considerada obrigatório mesmo. Porque ela é sim. outra que vai melhorar o aprendizado, concentração, cognitivo, né? Ela vai agir ali no cérebro mesmo. E geralmente, vitamina D nunca atende em 50, 60 lá nos exames laboratoriais. Sempre vai dar 24, 30, 32, então tá baixa. Aquela criança. Aí tem mães que perguntam, Elis, mas ele não quer comer nada, não quer comer nada. Como é que estão os exames e as taxas laboratoriais? Como é que tá ele de ferro, de vitamina D, do complexo B, de tudo? Quando tu vai ver, tá tudo dispensado. A criança não vai se alimentar, não vai nem sentir fome mesmo. Então tem que regular e suplementar quando for preciso. Muitas, muitas informações. Muitas, 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 muitas informações. Liz, Liz, meu amor, quero te agradecer. Já estamos aí com um pouquinho mais de uma hora. É, Quero te agradecer imensamente, né, eu te agradeço. pela sua disponibilidade. Te dizer que é engraçado que nas lives anteriores eu tava meio como especialista no assunto, né? Porque intervenção e tal é o que eu faço, Exato. né? É a minha área. Mas nessa
Eu tô aqui aprendendo. Legal, a gente Como faz. mãe, É como muita mãe coisa. e como terapeuta, né? Porque Sim, assim, como mãe a gente aplica em casa e muitas vezes eu aplico antes de indicar isso para os meus pacientes. E como terapeuta, de poder dar um caminho seguro, um caminho mais assertivo para os nossos pacientes. exato. Quero te dizer que a Crescer está de portas abertas também Precisar, estou aqui. Pode chamar. para te receber, para a gente bater um papo maior aí pessoalmente. Sim. Inclusive, nós estamos com uns projetos aí para as férias, né? E que já estavam incluindo a nutrição, né? Estamos tentando aí, Jaqueline e eu estamos quebrando a cabeça para tentar fazer uma colônia de férias inclusiva, Sim, né? Que seria a Crescer nas Férias. muito E bom. já tínhamos pensado em um dia de culinária. Uhum, legal. Seria uma tarde de culinária que eles iriam desenvolver uma receita, Legal. né? Lá, E, já e tem aí a. agora a ideia tá aqui, ó, plantadinha, com muito mais plantada e regada, né? Sim, Porque nutrição faz parte da terapia para sim, crianças com, sem transtornos e para crianças com ou sem transtorno alimentar, com né? certeza. A nutrição ela faz com que a gente seja melhor, de uma Verdade. forma geral. É verdade. Então, meu bem, muito, 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 muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, que eu sei que você está aí também com muitas demandas, com muitas questões. Deixou Orleans jantando sozinho hoje Mas tem gente aqui, para eu que estar agradeço. aqui conosco. Peço desculpa até por esse meu nariz escorrendo. Não sei como é que tá por aí, mas é que a gente tá meio que um pouquinho gripado. E falou, oxe, e aí chovendo, aí já vem a alergia. Mas tá Eu sei bem certo, como é, estou deu correndo certo. dela. É, Deu certo, graças a Deus. Estamos à disposição também para o que você precisar, tá? Vocês também, meninas que estão aqui, que vão ver a live que vai ficar gravada também. uhum, Nós estamos de portas abertas para atender a todos, né? Verifiquem direitinho o que vocês estão precisando, quais são as necessidades de cada um. Temos dois programas, acho que são dois programas novos agora lá na Crescer, que é o programa de orientação parental e o programa de oficina de sentimentos, oficina das emoções. Não é oficina de sentimentos, gente, é oficina das emoções, ainda estou me habituando com isso. O programa de orientação parental é para pais, uhum, né? Para sim, a gente entender aí os pais e conseguir orientar para a gente ter uma boa vivência familiar, que é extremamente importante para eu repito, para crianças com ou sem transtorno, isso mesmo. né? Não é só Com para criança com transtorno, não. E a nossa oficina de sentimento, a nossa oficina das emoções, porque como eu sempre digo, todos os nossos divertidamente são importantes para nós, são os nossos divertidamente que fazem nós sermos quem somos, né? E a gente só precisa saber reconhecê-los e saber como lidar com cada um deles, Exatamente. É importante. certo? Parabéns, viu? Pelos programas. Muito importante. Meu amor, boa Beijo. noite, muito Boa noite também. obrigada, gente. Boa noite, boa noite. Tchau. Tchau.